A prova de humanas era com certeza a parte que eu mais gostava ali na prova do primeiro dia do Enem. Isso porque quando você entende o jeito de enxergar e de pensar naquelas questões, fica tudo muito previsível e é bem mais fácil acertar. Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o Theo, sou estudante de medicina da USP e hoje eu vou te mostrar algumas técnicas que eu usei para conseguir acertar 43 questões das 45 na prova de humanas do Enem 2020. Em primeiro lugar, é importante entender alguns padrões dessa prova. Algumas coisas que quando eu percebi tornaram tudo mais fácil. A maneira de enxergar ali cada questão me ajudava na própria resolução. A primeira coisa que eu percebi é que as questões mais conteudistas eram sempre aquelas de filosofia. Para mim, eram aquelas que mais tinha que saber além do que estava no texto e também que tinha a interpretação do texto mais complexa. Era de longe as questões que tinham mais conteúdo, mais coisa densa, mais coisa que você precisava ter estudado para conseguir acertar. E agora então, por outro lado, as menos conteudistas eram as de sociologia. Na maioria das vezes nem precisava ter estudado a sociologia. Se você estudou bem a geografia, você sabia bem ali geografia e conseguia interpretar bem o texto e relacionar o que está pedindo ali com um bom senso de mundo e com o que você estudou na geografia, dava para matar a questão de sociologia. E agora as questões de geografia se dividiam em dois grupos. A parte de geografia humana costumava ser mais interpretativa, trazia menos conteúdo, você conseguia tirar mais coisa do enunciado. Por outro lado, a parte de geografia física era bem conteudista, precisava ter estudado conteúdo para acertar mesmo. E por fim, as questões de história eram um belo do meio termo entre os dois. Precisava ter o conteúdo, mas precisava também de uma boa interpretação de texto para associar as duas coisas e conseguir chegar na resposta certa. Entendido tudo isso, eu classificava as questões de humanas em dois grupos principais, só dois tipos de questões com alguma variação, claro. O primeiro tipo de questão é aquela em que o conteúdo é mais um contexto. Eles jogam ali um contexto conteudista, falam ali sobre aquilo, colocam um texto de um historiador, de um filósofo, de certa forma dão o conteúdo e o que você precisa é fazer uma interpretação daquilo e extrair a ideia principal do texto, ou extrair a ideia que está em um parágrafo ou outro e montar ali na resposta certa, muitas vezes com outras palavras, muitas vezes com um vocabulário mais complicado. É desse tipo de questão que muito professor ou aluno fala: ah, a prova de humanas é interpretativa. Na verdade, ela não é só interpretativa. Ela depende muito de interpretação, mas você precisa do conteúdo. Por quê? Se você tivesse estudado o conteúdo ali daquela matéria, ficaria mais fácil. Você resolveria mais rápido, você ia entender o que aquele contexto está falando, o que aquela explicação está trazendo, você mata a questão em 1 minuto. Sem isso, pode ser que você demore muito mais. 3 minutos, 4 minutos para interpretar a questão. Tudo isso come o seu tempo de prova. Além disso, é bastante importante ter o vocabulário, porque às vezes essa tradução do texto não está muito clara. Eles colocam palavras complicadas. Para isso é bem importante fazer muitas questões antigas e as provas antigas para entender e se acostumar com o vocabulário que eles costumam usar nas alternativas. E o segundo tipo de questão é aquele que traz um texto ali, traz uma informação, você tem que interpretar aquilo e associar com um conteúdo extra. Uma bagagem teórica que você estudou, que você trouxe. Aí você tem que fazer uma relação de causa ou consequência, ou seja, qual for a relação entre um conteúdo de interpretação de texto e um conteúdo de estudo para achar ali a alternativa certa. E aqui nesse caso é até mais difícil resolver sem ter uma base teórica daquele assunto. Pode até ser que você consiga, usando muito bom senso, interpretando o texto, pegando ali cada palavrinha, mas você vai demorar mais de 5 minutos nisso e é um tempo que a gente não tem. Mas o importante para resolver esse tipo de questão é sempre procurar a associação. Procurar o que está certo da interpretação de texto, o que está certo do conteúdo que você estudou e o que está associando os dois. Porque vai ter coisa do texto que está errado de conteúdo, vai ter coisa que é certa assim no conteúdo que você estudou, aquilo é verdade, mas que não está respondendo aquilo que está te perguntando, e vai ter coisa que vai ter um elemento certo, mas não vai ter uma boa associação. Então você precisa prestar atenção nesses 3 elementos para chegar na resposta certa. E pensando nesses 2 modelos de questões, tem algumas dicas que vão ajudar você a acertar mais questão, a ser mais rápido, a ser mais eficiente nas suas resoluções. Em primeiro lugar, sempre lê o comando da questão antes de ler o texto do enunciado. Isso já vai direcionar aquilo que você tem que procurar, já vai fazer você ter mais atenção em qual associação eles querem que você faça, qual elemento do texto você tem que extrair, qual tipo de questão é essa? É a questão que é mais conteudista ou é a questão que o conteúdo é mais um panorama geral, é mais um contexto? Agora, em segundo lugar, leia a fonte de onde o texto foi extraída sempre. Muitas vezes você vai ler a fonte, ela não vai te ajudar de nada.
mas tem questões que você mata a resposta pela fonte. Já aconteceu comigo de eu ler o texto e não entender nada, não saber responder. Quando eu vi a fonte, falei, opa, agora sim eu sei me orientar, agora eu lembrei ali do conteúdo, agora eu sei do que ele está falando, eu consigo chegar na resposta certa. Leia a fonte, leia de onde o texto foi retirado. Agora a terceira dica importante, cuidado com as palavras extremas. Não cai nessa pegadinha, hein? Às vezes o exercício traz uma alternativa linda, tudo certo, mas ele coloca lá uma palavra, todo, sempre, nunca, nenhum. Isso por si só é suficiente para deixar a alternativa errada na maioria das vezes. Cuidado com essas generalizações, não assinala a alternativa que tem essas palavras extremas. E agora então o quarto ponto é aquele que pega o aluno bom, o aluno que estudou e que sabe muito conteúdo. Cuidado com os distratores. Como eu estava falando daquelas questões que trazem uma alternativa com uma resposta correta, que está de acordo ali com o conteúdo, é verdade, só que não responde o que está pedindo. Então essa alternativa não pode ser certa simplesmente porque ela não está adequada. Para isso você tem que se limitar àquilo que o texto está pedindo, lê o comando, o que ele está pedindo, se limite a isso. Aí depois que você está dentro desse limite, você extrapola para a sua bagagem teórica para ver o que se relaciona. Mas não marca uma alternativa que não está extremamente relacionada com a pergunta e com o enunciado. E agora a quinta dica é justamente para você se manter nesse limite. Saiba o que ele está te perguntando. Tenha muito claro isso. Qual é a pergunta do enunciado, qual é o comando do enunciado. E procura em elementos de associação entre a interpretação de texto e a sua bagagem teórica, o que está dentro desse limite. Não dá para marcar o que está extrapolando isso. A prova de humanas do Enem é bem padronizada e ela segue bastante essa distribuição de conteúdos teóricos e conteudistas das matérias que eu te falei, além de que ela está sempre ali caminhando em um dos dois modelos de questões que eu te mostrei com pequenas variações. Agora, nessa reta final, é importante você aprender a identificar esses modelos e ganhar prática na resolução de cada um, aplicando essas 5 dicas que eu te falei, que acabam ajudando bastante. Às vezes a gente está ali em dúvida entre duas alternativas, você lembra de uma dessas coisas e te ajuda a excluir a alternativa errada. Assim como se você tiver prática, você ganha afinidade, você sabe exatamente como pensar em cada um dos dois tipos de questão. Vale muito a pena fazer um intensivão ali de questões, de provas antigas, de simulados, de humanas. Nessa reta final, para aprender muito bem esses dois modelos e aplicar essas 5 dicas. A gente tem aí quase um mês até a prova do Enem, dá bastante tempo de colocar tudo isso em prática e transformar essas coisas que eu te falei em uma percepção quase intuitiva, natural sua. Espero que essas dicas tenham te ajudado, que você acerte mais questões em humanas usando essas técnicas. Se você gostou, se eu te ajudei de alguma maneira, se inscreve aí no canal se você não for inscrito e já deixa aquele like no vídeo para fortalecer. Por hoje eu vou ficando por aqui. Não se inscreve de dar uma passada lá no nosso Instagram também, Olastro Oficial. Tem muito conteúdo bom todos os dias. Vai dar aquele up na sua reta final, pode te ajudar de alguma maneira. Um grande abraço, bons estudos.